dia com a paz do Senhor, amém, irmãos? A presença do Senhor é real neste lugar. Como Deus tem falado, não só através dos louvores, mas dos testemunhos que foram ditos aqui, sabe, como Deus tem trabalhado no nosso meio, usando a vida da missionária Raquel, da pastora Miriam, com experiências que elas têm com o Senhor. Isso, irmãos, é para edificar a minha e a tua fé. E o Senhor me dava uma palavra, quando o pastor me fez o convite de estar trazendo a mensagem hoje. O Senhor já me dava uma palavra e nós vamos falar, o culto tem falado muito sobre fé. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Aleluia. Marcos, capítulo de número 2, vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor, a partir do verso 1. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então diz ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. E a igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto me chama muita atenção, porque vai mostrar a cada um de nós até onde a nossa fé, o que a nossa fé é capaz de produzir sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que fé, Diácono Alencar, é algo muito comum, algo muito simples. Mas quando nós a colocamos em prática, o sobrenatural de Deus, ele acontece ao nosso favor. Foi testemunhado aqui pela pastora o ato de fé, de não aceitar a suposta enfermidade, e Jesus deu vitória. E nessa história que nós lemos, a Bíblia vai dizer que nós sabemos que aonde Jesus se encontrava, né? Aonde Jesus se reunia, uma multidão ia atrás, porque era óbvio, aonde o lugar que Jesus estava presente tinha milagre, tinha cura, tinha libertação, tinha uma palavra do céu, tinha correção, tinha tudo. Então a multidão, ela já estava acostumada a seguir Jesus pelos feitos a qual ele operava. A Bíblia vai dizer que essa casa, ela já estava tão cheia que não teria como entrar, nem mesmo
fora, ali do lado de fora, estava tanta gente que não tinha como entrar por essa casa. Aí eu estava estudando isso aqui, eu estava meditando nisso aqui, e a profundidade disso aqui, irmãos, e Jesus começou a falar no meu coração: Carlos, e o Espírito Santo me fazia essa pergunta: você tem amigos? Eu falo: Senhor. O Espírito Santo falava novamente. Meu Deus! Perguntava novamente: você tem amigos? Você sabe o valor de uma amizade? Uma amizade verdadeira? Não estou falando daquele que você leva para sua casa, ou daquele que vai com a lanchonete com você, comer aquele x-tudo. Estou falando daquele amigo, irmãos, que abraça você no seu momento mais difícil, nos seus momentos de dores. E o Espírito Santo ele começava a indagar. Eu falava assim: Senhor, aonde o Senhor quer chegar? E o Senhor falava: preste atenção nessa história, meu filho. A Bíblia vai dizer que estes amigos, eles tiveram um só propósito. E eu achei isso aqui tremendo. Porque qual era o propósito? Era de levar o paralítico aonde Jesus estava, para que Jesus pudesse curá-lo. Isso, Diego, era algo que eles tinham em mente. Só que o que eles não esperavam, Rogério, era que Jesus tinha muito mais além do que apenas curar fisicamente. Mas primeiro Jesus queria curar internamente, por dentro do seu coração. Jesus queria limpar ele primeiro. Então, a história diz que estavam todos ali naquela casa reunidos e eles decidiram e começaram a bolar um plano. E como vamos levar este homem até Jesus? Se não tem como entrar por janela, não tem como entrar por porta, a multidão não vai abrir para passar. Então eles tiveram uma ideia: vamos descer pelo telhado. Aí que vai entrar o que Jesus começou a me perguntar, porque a Bíblia vai dizer que são 4. Então eu entendo que era tipo uma marca: 2 na frente e 2 atrás, levando em sincronia. O de trás não podia levantar muito meio da frente, então tinha que ser paralelo. E para que eles pudessem ter acesso à casa, não era tão fácil. Pensa, algo assim semelhante a isso aqui, e você tem que levar alguém numa maca, e você tem que descer pelo telhado ou pelo teto aqui, abrir esse isopor e descer. Então não era fácil. Então o ato de fé começou aí. Por quê? Jesus começou a palestrar comigo: meu filho, eram 4 homens. Se um deles somente não tivesse na mesma conexão, falasse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vai vocês 3 porque eu estou fora, eu não vou me arriscar a subir, se vocês quiserem. Mas a Bíblia vai dizer que os 4, sabe o que é isso? É olhar assim e falar assim: nós temos alguém que precisa de nós, é o nosso amigo, precisamos levar ele até o Senhor, não importa da maneira, mas vamos levá-lo. Está de acordo? Eu estou de acordo. Então segura aí. O outro segurou, o daqui também segurou, o daqui também segurou, e vamos embora. Eita Deus! Agora eles começam a romper, a dificuldade de poder subir. Aí a Bíblia diz: antigamente essas casas era como fosse isso aqui, ó. Havia essas aberturas. Então eles descobriram e eles descem o leito aonde Jesus estava, no exato lugar onde Jesus estava, eles descem. É como se Jesus estivesse aqui e daqui começa a descer aquele paralítico. E eu comecei a imaginar isso aqui. Quando aqueles homens desceram com todo cuidado o paralítico, aí Jesus olha para ele e fala assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. Peraí, eles não levaram o paralítico para ser perdoado de pecado, eles levaram o paralítico para ser curado da sua paralisia. Não tinha nada a ver, na mente deles, não tinha nada a ver com o pecado. Aí os doutores da lei, os fariseus, estavam sentados, vendo tudo aquilo, e eles somente, a Bíblia vai dizer, irmãos, pode prestar atenção, que eles apenas pensam, eles não falam, eles pensam. Só Deus pode perdoar pecados. Quem é este? Isso é blasfêmia. Aí Jesus é aquele onisciente, onipresente e onipotente. Sonda o coração de cada um que estava ali. E Jesus vira para eles e fala: por que estão pensando tal coisa? Aí começa, sabe? Jesus já entra em cena. Esquece um pouco do paralítico.
dá o recado para aqueles homens e diz assim: para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. Aí ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados são os seus pecados, ou levante, pegue a sua cama e anda? É uma pergunta que ele faz àqueles homens. Aí isso daqui mexeu comigo. Por quê? Essa pergunta, se eu perguntar a vocês qual é mais fácil, não tem nada fácil. Por quê? Como que se perdoar pecados só cabia a Deus, então não era algo fácil. Mas como que alguém iria falar assim: olha, homem, pega a tua cama e anda? Falar é fácil, mas será que a palavra tinha o poder para fazer com que aquele homem viesse andar? Então Jesus faz essa pergunta: o que é mais fácil? Dizer para o homem: perdoados estão os seus pecados, ou pega a tua cama, levanta e anda? Ninguém ousou em falar. Aí Jesus vira para ele e fala: homem, pegue a tua cama e anda. Sabe por que, Dona Raquel? Porque os teus pecados já foram perdoados. Aí Jesus começou a falar assim: meu filho, olha a importância de uma verdadeira amizade, de alguém que te abraça, de alguém que verdadeiramente está contigo. Não é só no melhor momento, no momento que você está bem, no momento que você está dando glória a Deus, aleluia, está chegando aqui cheio de sorriso, está dando lugar, mas é alguém que está te abraçando você no seu momento mais difícil, no momento que você não tem mais força para orar, no momento que você fala assim: olha, ora por mim, porque eu não tenho força nem de ir para o culto. É alguém que está falando assim: eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por você. É alguém que te levanta no momento que você mais precisa. Eles continuam olhando e falam assim: cara, isso é coisa de doido, o que a gente está fazendo aqui é coisa de maluco, eu não vou continuar com isso não. Sabe por quê? Porque eles andavam, mas existia alguém que não andava, Rogério. É como se os quatro, pastor, se colocou no lugar dele. Assim, ele depende de nós, então nós vamos ajudar ele, custe o que custar. Aí a cura física aconteceu, mas a cura interna, o propósito que Jesus tinha sobre ele, era o mais importante naquele dia ou naquela tarde, não sei. Mas era o mais importante, era que os pecados dele, Léo, viessem a ser perdoados. Era Jesus falando para aquela multidão: eu conheço cada um de vocês, eu conheço cada um aqui. Sabia quem entrou para adorar, sabe quem entrou para ver o que ele fazia, sabe quem segue ele por aquilo que ele pode fazer, sabe quem segue ele pelo que ele é. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sonda a nossa sinceridade mais profunda do nosso coração. Então naquele dia Jesus olhava para aquele homem e falava: olha, filho, perdoados estão os seus pecados. E Jesus começou essa palavra dizendo sobre fé. Ele diz aqui, muitas pessoas foram até lá e ajudou-se. Aí diz aqui: trouxeram para ele, estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus que eles viu que eles tinham fé. Fé. Jesus está falando de fé nessa noite, Ana Paula. Quando você trouxe o seu filho aqui para orar e entregou ele naquela cirurgia amanhã, isso é teu ato de fé, crendo: amanhã é um outro dia. Aleluia! Talvez o choro durou até a noite de hoje, mas a alegria vai vir pela manhã. A igreja precisa entender esse contexto de fé. É a nossa fé, é naquilo que Deus pode fazer. O que mais chama atenção aqui é que o que Jesus falou para eles não é o que eles esperavam. O que eles queriam era que Jesus olhasse para eles e falasse assim: olha, você está curado, seja curado no meu nome. O que eles esperavam é que Jesus abaixasse e tocasse no leito, tocasse nas pernas do homem, ou levantasse uma oração, alguma coisa. É o que eles esperavam. Só que naquele momento Jesus só vira e fala: perdoados são os teus pecados. Essa é a oração que nós temos que fazer ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. O que faz separação entre mim e o Senhor. Precisava alguma coisa acontecer na vida deste homem. Se Jesus virou para ele e disse que perdoados estavam os seus pecados, é porque Jesus sabia como aquele homem chegou ali. Sabia de toda a trajetória
trajetória lá atrás, do que o levou a estar nesse estado. E às vezes a gente julga tanto as pessoas, às vezes a gente julga tanto, a gente não sabe o que ninguém está passando, meu irmão. Foi como a pastora disse aqui, a gente chega com um sorriso no rosto, com uma alegria espontânea, que ninguém usa máscara. Mas o coração só Deus sabe como é, como está. Às vezes a gente vê alguém que está ali cantando, está pregando, está tocando um instrumento, está orando cura na vida de alguém, está pedindo, Senhor, me cura. Está orando, transforma. E precisando ser transformado. Traz essa pessoa de volta, mas eu também estou precisando voltar. Às vezes essa é a nossa oração oculta, Osana. É orar com o diabo do Lecar, para dar força ao teu filho, quando quem está precisando de força sou eu. Levanta o meu pastor, quando quem está precisando ser levantado sou eu, mas eu estou saindo de mim e pedindo para o Senhor ver levantado. Foi isso que esses homens fizeram. Olhar o estado de alguém e falar assim: não aceitamos. Não dá para entrar pelas portas, não dá para entrar pela janela. Existe uma multidão, tem uma barreira para entrar. Vamos fazer alguma coisa nós temos que fazer. Sem a vitória deles não vai ficar. A gente precisa determinar algo para a vida do nosso irmão. Existe alguém que está aí do teu lado, meu irmão, você não sabe o que ele passou o dia de hoje para estar aqui, e vice-versa, ele também não sabe o que você passou. Só quem nos conhece é o Senhor Jesus. E eu tenho pedido: Senhor, me ensina a não julgar. A pior coisa é isso, sabe? É julgar, mas a gente saber a fundo. Fulano não dá glória, fulano está morto espiritual. Meu irmão, quem sou eu para falar isso? Que cada um está passando aqui, só Deus sabe. A minha oração é: Senhor, cura o teu povo, cura a tua igreja, sara as feridas mais profundas, mais dolorosas, sara, cura. Essa é a minha oração, essa é a oração da igreja. O Senhor está levantando vidas nessa noite, está dando um basta na paralisia nessa noite, meu irmão. Você crê que Jesus está dando um basta na paralisia? Deus está te levantando novamente, está te mandando pegar, sabe, esse leito, essa cama espiritual, e está mandando te levantar e caminhar e correr novamente e voar na presença do Senhor. Oh, Jesus. E a Bíblia vai dizer, lá no finalzinho, todos ficaram muito admirados. Louvaram a Deus dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Aí eu pergunto aos irmãos, eu fecho a Bíblia. O que o Senhor tem feito sobre a nossa vida? Será que não é o suficiente ou a gente ainda continua falando: Senhor, tá bom, tá legal, sabe, não é desse jeito. Será que a gente está ensinando, querendo ensinar Jesus como ele tem que trabalhar sobre a nossa vida? Quando a gente largar a mão disso e falar: Senhor, trabalha da maneira que o Senhor quer, faça da maneira que o Senhor achar melhor em fazer. Se coloque sobre os seus pés no nome de Jesus. Aleluia! Quando eu estava vindo num caminho, palestrando com o Senhor falava: meu filho, fala para a igreja, fala com a igreja, entrega essa mensagem à igreja, que uns valorizem os outros. Glória a Jesus. Fala Jesus. Oh, aleluia! Isso é muito forte. Eu vinha na bicicletinha e o Senhor falava novamente: meu filho, pede para a minha igreja a cuidar um dos outros. Porque a gente fica assim: eu vou cuidar de fulano lá fora, eu vou cuidar de A lá fora, de B lá fora, mas a gente está esquecendo de cuidar de nós mesmos aqui dentro. A gente quer pregar uma palavra muito linda na igreja de fulano,
para que fulano lá possa aceitar e a gente possa ganhar um título, ganhando mais uma alma para Jesus. Aí o Senhor falava, mas quando dentro da nossa casa tem pessoas feridas, meu filho. Dentro da própria casa tem pessoas tristes, tem pessoas magoadas, tem pessoas decepcionadas, tem pessoas que estão a ponto de parar, tem pessoas que querem, mas não conseguem. Eu falava, Jesus, e o Senhor falava, só fala isso, para que uns cuidem mais dos outros. Entenda bem, meu querido. Eu cuidar do missionário André não é eu estar 24 horas na casa dele, não, ele é em mim. Mas é no momento que ele mais precisa, eu estou lá. No momento que eu mais preciso, ele está lá. Está dando para compreender um pouco isso. É curar as feridas uns dos outros. É lavar os pés uns dos outros. Talvez essa não era uma palavra que você esperava, mas eu sempre falo, Senhor, eu não quero uma palavra de efeito, Senhor. Eu não quero uma palavra que venha sacudir a casa. Eu quero uma palavra que possa entrar nos corações. Que a gente possa lembrar do que foi pregado. Que a gente possa aplicar o que está sendo pregado. Eu creio, meu irmão, que Deus há de curar essa noite. Eu creio que a uma semana será uma semana diferente. A partir de hoje, quando você chegar em casa, sabe, o Senhor já está cuidando de tudo, em cada detalhe. Ele não te trouxe aqui em vão, Ele não me trouxe aqui em vão. O Senhor está falando, eu estou renovando fé nessa noite. Fé, meu irmão. Fé para caminhar novamente, sabe, para batalhar, para lutar novamente, para estar na presença do Senhor com garra. E eu sei que muitas das vezes, Rogério, essa garra nos falta. Eu sei que muitas das vezes, Angela, dá vontade de parar, de largar mesmo. Porque muitas das vezes eu vivencio isso. Não vou ser hipócrita, eu não sou um super crente. Eu tenho meus momentos de altos e baixos. Mas uma coisa eu preciso, Léo, ter a certeza: eu não posso abandonar o Evangelho. Eu não posso largar as mãos do Senhor, né, cara? Eu não posso soltar as mãos dele. Eu não posso, sabe por quê? Porque se a gente soltar, a gente vai fazer igual com Pedro. Pedro estava afundando. No momento que ele chegou, que ele clamou, que ele suplicou, ele gritou o nome do Senhor. Deus, o Senhor estendeu as mãos e trouxe novamente. Então é nesse momento, quando a gente estiver afundando, a gente clamar, a gente suplicar, a gente falar: pastor, não estou aguentando, pastor, me ajuda, ora pela minha vida, intercede pela minha família, pelo meu lar. É entregar nas mãos do Senhor. E eu creio, meu amado, que Deus está levantando, Deus há de segurar nas nossas mãos com toda a força e nos trazer novamente. A Gabi falou: estamos vivendo dias difíceis, mais difíceis de servir ao Senhor. E é verdade. É verdade. Quem verdadeiramente quer servir ao Senhor passa por luta, por tribulação, por dificuldade, por provações, por momentos de pensar em parar, em largar, em desistir, e somente chorar na presença dele e falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A paralisia nos tomando conta. Mas nessa noite é noite de toda a paralisia cair por terra no nome de Jesus. É noite de Deus segurar nas nossas mãos. É noite de Deus trazer a bola para respirar novamente. É noite de Deus nos levantar com vigor, com força. É noite de profetizar novamente sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. Quem tem o chamado de louvar, quem tem o chamado de pregar, quem tem o chamado de profetizar. Oh, meu irmão, Deus está levantando novamente, falando: pega a tua cama e anda novamente, igreja. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no teu coração. Jesus. Eu quero perguntar nessa noite com todo carinho: se tem alguém que deseja que isso venha a ser espontâneo no teu coração,
você mesmo falar: Senhor, essa palavra foi para mim, essa mensagem foi para mim. Eu preciso pegar a minha cama, levantar e andar novamente. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero perguntar se tem alguém que deseja novamente voltar para os caminhos do Senhor, renovar a sua aliança. A oportunidade é essa. E eu costumo sempre dizer: esse momento de apelo não é momento de insistência, a menos que Deus mande. Mas isso tem que nascer dentro do nosso coração. É quando o Espírito Santo ele toca e fala: é contigo, minha filha, é contigo, meu servo, é você que eu estou com saudade, é você que eu quero ouvir novamente, sabe? É contigo. A oportunidade está aberta. Até o final desse culto nós estaremos aqui para orar pela tua vida. Com a mão no teu coração eu quero fazer essa última oração. Espírito Santo de Deus, Pai, eu te glorifico, eu te exalto por essa palavra, por essa simples palavra pregada nessa noite. Eu te peço, Senhor, que tudo que foi dito, que tudo que o Senhor disse nessa noite possa produzir no nosso coração frutos de arrependimento, frutos de reflexões. Sim, Jesus, que o Senhor possa trabalhar no coração da tua igreja. Fortalece o teu povo novamente, dá-nos a força, o avivamento. O Espírito Santo, aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor conhece, sabe todas as coisas. Mas nós que estamos presentes aqui, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti. Cuida de cada um de nós. Cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Cuida da nossa vida. O Espírito Santo. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que pensou em desistir, que pensaram até mente em parar, dar um basta, dar um ponto final. Mas não é o propósito do Senhor. Não é o que o Senhor deseja. Então, ó Pai, eu te peço, Senhor, fortalece tua filha, fortalece o teu filho, fortalece esse jovem novamente. Que possamos, ó Pai, vivenciar esta mesma palavra que foi pregada. Que possamos pegar a cama e andar novamente, Pai, e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.